Meus queridos irmãos e amigos, hoje é dia 24 de junho de 2020, uma quarta-feira, e eu quero hoje refletir com os irmãos e amigos sobre o seguinte tema: as veredas antigas. Eu quero ler Jeremias, capítulo 6, de 13 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando na realidade não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Não andaremos. As veredas antigas. Meus queridos, quando Deus criou o homem na pessoa de Adão e Eva, já havia estabelecido os seus caminhos. Deus havia colocado para que o homem andasse nesse caminho. Deus deu duas direções ao homem e orientou que ele andasse no caminho que ele dizia ser o caminho certo, para que o homem pudesse viver na presença de Deus. Todas as coisas na terra são apenas modelo daquilo que existe nos céus. Pesquisando no dicionário bíblico o significado da palavra antigo, a palavra antigo em hebraico é olam, que significa velho, oculto, perpétuo, eterno, relativo à eternidade. Isto é velho, antigo, isso é antigo, olam. Portanto, podemos entender que os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, tanto no céu como na terra, são eternos. Significam que eles nunca ficam velhos, ultrapassados. Esses caminhos não são caminhos no sentido físico, mas são padrões estabelecidos por Deus para que o homem ande nele. São padrões de pensamentos, são padrões de diálogo, de comportamento e de relacionamento entre homem e entre homem e Deus. É um triângulo: amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Tem que ser assim. Mas desde que o homem escolheu desobedecer a Deus, ele tem se afastado cada vez mais do caminho do Senhor. Agora, por intermédio do profeta Jeremias, Deus nos diz que o profeta deva instruir o homem a olhar e perguntar pelas veredas antigas, pelos padrões antigos, pelos comportamentos antigos, e eles nos diz que esse é o bom caminho. A palavra traduzida por bom nessa passagem é tov. Essa palavra significa aprazível, agradável, feliz, rico, próspero, magnífico, excelente, alegre, prazeroso e notável. Essas características são resultados de andar nas veredas antigas.
do Senhor. Mais adiante, no versículo 16, nós vamos ver que quem andar nestas veredas encontrará descanso para a sua alma. E aí nós não podemos esquecer de Jesus quando ele diz: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus faz esta repetição deste versículo, mostrando assim que ele é o caminho que o Senhor determinou para o homem andar, para que ele pudesse encontrar o descanso para as suas almas. Deus estabeleceu originalmente os seus caminhos dentro da cultura de cada povo. Alguém fala assim: e se o índio morrer sem conhecer Jesus? Não tem problema. Deus já estabeleceu o caminho do certo e do errado dentro do coração de cada um. A Bíblia diz isto. Cada povo, mesmo não conhecendo o caminho que é Jesus, tem o seu próprio código de moral e ética. É na cultura que é transmitido ao pai, do pai para os filhos, os ensinamentos de Deus, de uma geração para outra. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 6, nos diz: as palavras que hoje vos ensino, ponde-as em teu coração, ensine aos seus filhos, andando pelo caminho, sentando em sua casa, deitando e levantando. Então, a responsabilidade de passar essas veredas antigas, de pai para filho, de pai para neto, isto é orientação de Deus. Quando os caminhos de Deus são estabelecido numa determinada cultura, não há necessidade de conhecimento intelectual dele. Por quê? Porque nós vemos que quando os caminhos de Deus são eliminados de uma determinada geração, o povo sofre. Oséias, ele diz assim, Oséias 4:6, o povo é destruído por falta de conhecimento. Em nossa cultura, os caminhos de Deus estão superados. Infelizmente, estão superados. É a realidade que nós vivemos. A filha de Billy Graham, por nome Anne Graham, ela foi entrevistada nos Estados Unidos logo no ano seguinte, depois daquele ato de terrorismo, no dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. E ela então foi entrevistada e a repórter perguntou para ela assim: por que Deus permitiu uma coisa tão terrível como isto que aconteceu em 11 de setembro? E a Anne Graham, filha do Billy Graham, ela deu uma resposta muito profunda e sábia. Ela disse: olha, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tão quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não se interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Sendo Deus um cavalheiro, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteio nas escolas, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada e o seu corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nós
concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock diz que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho do Dr. Spock cometeu suicídio. E nós dissemos, ele é um perito neste assunto, deve saber o que está falando, então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e os diretores da escola não deveriam disciplinar nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores da escola então decidiram que nenhum professor em sua escola deveriam tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidades negativas e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplinar, tocar, bater, dar socos, humilhar e chutar. E nós então concordamos com tudo isso. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossos filhos, nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que não precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, alguns membros da mesa administrativa escolar, muitos sábios, disseram que, como os rapazes são sempre rapazes, e que como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais se eles tivessem obtido, que eles as tinham obtido na escola. E nós dissemos, está bem. Depois de alguns anos, oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordamos com eles e dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e as nossas economias ficassem equilibradas. Então, alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia, é uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós concordamos. Depois uma outra pessoa levou isto a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além, colocando-as à disposição na internet, e nós dissemos, está bem, isso é democracia, e eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria de entretenimento então disse, vamos fazer show de TV, filmes que promovam a profanação, violência, sexo ilícito, vamos gravar músicas que estimulem o estupro, o sexo, droga, assassino, suicídio, temas satânicos, e nós dissemos, isso é apenas uma diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério, mesmo então que façamos isso. Agora nós estamos nos perguntando, por que nossos filhos não têm consciência? E por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado? Por que não lhes incomoda matar uma pessoa estranha ou seu próprio colega de classe ou a si mesmo? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que nós semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquelas crianças da escola? Eu creio que a resposta de Deus seria, querida criança, não me deixaram entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em que tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precisa crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, por sinal também crê em Deus. É engraçado como nós somos rápidos
para julgar, mas não queremos e não gostamos de ser julgados. Queridos, não se educa mais criança dentro dos preceitos do Senhor. Essa é que é a verdade. Não se casa mais com aquele entendimento de para sempre, até que a morte o separe. E não se casa mais um homem com uma mulher. As bruxas que no passado eram perseguidas, exterminadas por ordem dos líderes, agora elas são aclamadas aos quatro cantos da terra. E nesta hora vem o profeta que diz assim: ai daquele que tem o certo por errado e o errado por certo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daquele que tem o certo por errado e tem o errado por certo. É por isso que o Senhor nos exorta a procurarmos saber sobre as veredas antigas, os caminhos antigos, para nós andarmos nele. Porque ainda há tempo de fazermos mudanças em nossas vidas. No versículo 15, o profeta Jeremias diz: cometem abominação sem sentir por isso vergonha, e nem ao menos sabem o que é ter vergonha. É o retrato da nossa sociedade. O povo peca e diz que é normal, todo mundo faz, não tem nada a ver. Se precisamos evoluir, precisamos superar essa questão de pecado. O coração do povo está tão calejado que já não sente mais vergonha dos seus pecados. E isso não é só contra o povo que Deus fala, mas também contra a igreja e também contra os seus líderes, a sua liderança, que tem deturpado os caminhos do Senhor. Vivemos numa sociedade imediatista. Tudo é para ontem. Algumas igrejas têm se transformado em verdadeiro drive-thru, muito comum nas redes de fast food, no McDonald's. De dentro do carro você pede um hambúrguer, um refrigerante, uma batata frita, tudo para a viagem. Em algumas igrejas está assim, as pessoas chegam sempre com muita pressa e desejam uma Mac cura, desejam 3 Mac salvação para os seus filhos que ficaram em casa dormindo, 2 libertações para 2 parentes que estão possessos e um sermão para a viagem. O que o povo deseja é um alívio instantâneo para a dor, mas não é assim que funciona. Muitos líderes religiosos têm se aproveitado disso e, ao invés de dar o que o povo precisa, dá aquilo que o povo quer, aquilo que o povo pede. Então o profeta nos diz: olha, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidades, curam superficialmente a ferida do meu povo. Ao invés de ensinar as veredas antigas, ao invés de ensinar o bom caminho, promete riqueza, prosperidade, cura física, e as pessoas continuam com suas almas doentes. Dizem: vai em paz, e não vai, e não existe paz. Seu problema foi resolvido, e na realidade o problema continua. Já determinei a sua cura, e não determinou coisa nenhuma. A doença não vai embora. Eu profetizo a sua vitória, e a vitória nunca vem. E com isso não há paz. Para concluir, eu quero dizer que andar pelas veredas antigas de Deus resulta em um evangelismo de geração. Cada geração é responsável para evangelizar não só a sua geração, mas pelo menos 2 gerações mais novas. Temos que ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos sobre as veredas antigas, sobre o caminho do Senhor, e este caminho é Jesus. Sim, temos que ensinar sobre Jesus para os nossos filhos e nossos netos. Por isso que lá em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser que seja por mim. Meus queridos,
ande neste caminho. Ainda é tempo, porque enquanto a vida há esperança, enquanto a vida, a porta está aberta para você entrar por este caminho. Mas dias virão em que essa porta será fechada. E essa porta será fechada primeiramente com a morte. Depois que você morrer, não adianta. Não adianta missa, não adianta vela, não adianta culto, não adianta absolutamente nada. E a segunda forma que essa porta será fechada será com a volta de Jesus. Quando então todo olho verá. E aí todos crerão. E aí muitos vão querer fugir da presença dele, vão procurar a morte, mas a Bíblia diz que a morte já não existirá. E muitos terão vergonha de encarar o Senhor. E o Senhor vai reunir todos diante do seu trono e fará uma separação, uns à sua direita e outros à sua esquerda. O meu desejo é que você esteja à direita do Senhor, que você entre pelo caminho antigo, pelas veredas antigas, e receba aquela palavra do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, e ocupai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.